Nos últimos anos, especialmente por causa da internet, o calvinismo voltou a ser discutido nas igrejas evangélicas do Brasil. Muitos descobriram as doutrinas da graça por meio de vídeos, pregações, programas de debate e postagens nas redes sociais. Mas junto com o interesse, vieram também dúvidas, confusões e caricaturas. Se você quer realmente entender o que é o calvinismo, o livro Uma Jornada na Graça de Richard P. Belcher é a melhor porta de entrada. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Matheus Bittencourt e aqui eu falo sobre teologia, vida cristã e hábitos de leitura. Se esse vídeo te agregar de alguma forma, lembre de curtir, deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para que todas as vezes que lançarmos um novo vídeo, você ficar por dentro, você ficar informado. Eu também sou responsável pela publicação desta obra, o Diário de John Shaw, o missionário que arriscou tudo pela tribo mais isolada do mundo. Você pode adquirir a versão digital diretamente no site da Amazon ou a versão física diretamente comigo. Entre em contato comigo pelas redes sociais que eu faço esse livro chegar até você. Recado dado, vamos agora para mais uma resenha literária no nosso canal. E o livro de hoje é esse aqui, Uma Jornada na Graça, de Richard P. Belcher. Esse livro é simplesmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Pessoas que têm vivido durante anos no meio de igrejas neopentecostais e pentecostais têm descoberto o calvinismo e ido para igrejas tradicionais, igrejas históricas. E isso aconteceu também na minha vida. Eu cresci numa igreja neopentecostal, a Igreja Universal do Reino de Deus. Meu pai, inclusive, foi pastor da Universal durante anos. Quando eu tinha por volta de 11 anos, eu saí da Universal, porque eu entendia que aquilo que estava sendo pregado não era a palavra de Deus, aquilo era uma enganação, e eu tinha a crença de que todo pastor era ladrão, era envolvido com teologia da prosperidade, queria enriquecer ilicitamente. Fui viver a minha vida. Quando eu tinha 18 anos, conheci o verdadeiro evangelho através de pregações do pastor Paulo Júnior. A minha conversão, inclusive, foi assistindo vídeos do pastor Paulo Júnior pela internet. Comecei a congregar numa igreja batista, aqui na minha cidade, onde fui acolhido, onde recebi as primeiras instruções do evangelho, mas a partir do momento em que eu conheci as doutrinas da graça, o calvinismo, a minha vida cristã mudou, o meu desejo pelo ministério pastoral iniciou quando eu conheci as doutrinas da graça, quando finalmente eu entendi o que é o evangelho. A ação de Deus, a soberania de Deus na salvação do homem. Tudo isso mudou a minha vida completamente. A primeira vez que eu fiquei diante dos 5 pontos do calvinismo e dos 5 pontos do arminianismo, eu fui aquela pessoa que disse que concordava com todos os 10 pontos, de um lado e de outro. Mas à medida que eu ia entendendo, que eu ia compreendendo o que eram as doutrinas da graça, eu tive uma crise muito grande. Até o momento em que finalmente eu consegui compreender os desdobramentos das doutrinas da graça. E a minha vida mudou completamente. Eu passei mais de uma semana relutando contra Deus, passando noites em claro, achando que Deus não era justo por eleger alguns, achando que Deus, como é que Deus poderia fazer isso com as suas criaturas? Como é que Deus poderia ter os seus eleitos e não salvar a todos, não intentar salvar a todos, né? Então, durante muito tempo eu tive muitas dúvidas. E esse livro aqui, esse romance, me ajudou a entender definitivamente o que são as doutrinas da graça. E eu creio que esse livro, caso você ainda não tenha lido, caso você esteja ainda no começo dessa jornada, como eu estive há alguns anos atrás, muito confuso, com muitas dúvidas, sem compreender muito bem, ouvindo de vários lados, pessoas falando uma coisa, outras pessoas falando outra coisa, recomendo fortemente que você faça a leitura desse livro aqui. Essa edição que eu tenho em mãos é uma edição antiga. Se você for comprar uma nova edição, que o link está disponível aqui na descrição, você vai ver com a outra capa. Esse livro é publicado em língua portuguesa pela Editora Fiel, e eu digo para você com todas as letras, esse livro aqui merece se tornar um filme. Se eu tivesse condições, se eu fosse dono de uma produtora de filmes, ou tivesse condições de manter uma produtora independente, tenha certeza, eu iria transformar esse livro em um filme. Ele é muito envolvente, a linguagem é bastante acessível, todo o enredo para se transformar num filme é muito bem construído. O autor apresenta pontos profundos da teologia através de uma narrativa, mostrando em meio à narrativa respostas bíblicas a questionamentos que um seminarista faz sobre esses 5 pontos do calvinismo, que também são conhecidos como as doutrinas da graça. Então ele vai apresentando através da narrativa respostas teológicas para cada um
desses pontos. Ele vai mostrando ponto a ponto, mostrando referências bíblicas e apresentando textos que aparentemente negam o calvinismo. Textos complexos, textos difíceis muitas vezes de entender e que são questionados até em exames de ordenação pastoral, que eu tive a oportunidade de ver vários exames de ordenação pastoral em que esses versículos que são apresentados aqui são questionados para os candidatos ao santo ministério. Foi usado por mim e pela minha esposa quando éramos líderes de um departamento de adolescentes na nossa igreja. Passamos 5 anos à frente de um departamento de adolescentes e tínhamos um grupo de leitura, um clube do livro. E esse foi um dos livros que foram lidos nesse clube. Os adolescentes amaram na época, foram muito edificados e tiraram muitas dúvidas quanto ao calvinismo e às doutrinas da graça. E eu creio que você e a sua igreja, caso você adquira esse material, também serão muito edificados. Inclusive, eu até me coloco à disposição, caso você tenha interesse, que a gente faça um clube do livro para tratar desse livro e de outros livros, à medida que a gente for avançando aqui na resenha literária, a gente transformar aqui num clube do livro. O que é que você acha sobre isso? A gente fazer uma videochamada, colocar no Google Meet, ou quem sabe até mesmo aqui ao vivo pelo YouTube. Deixa aqui os seus comentários na descrição do vídeo, fala o que é que você acha sobre isso. Você teria interesse de participar desse clube do livro? Fale aí nos comentários, porque eu quero saber. Com relação à estrutura do livro, ele tem 232 páginas e tem 44 capítulos. Então daí você já dá para perceber que os capítulos são bem curtinhos. Cada capítulo é uma cena na vida de um seminarista, de um jovem seminarista chamado Ira. Ele estava no seminário, se preparando para se tornar pastor, e em um dado momento da sua formação, ele é questionado por um dos professores. O professor pergunta para ele: jovem, você é um calvinista? E durante toda a sua jornada pela graça, por assim dizer, em conhecer e entender o que é o calvinismo, quais são os 5 pontos do calvinismo, ele é colocado diante de professores no seminário que eram calvinistas e diante de um professor em específico, muito respeitado naquele seminário, que não era calvinista, era arminiano e odiava o calvinismo. E ele tinha que aprender e explicar ao professor o que era o calvinismo. Mas, afinal de contas, o que são os 5 pontos do calvinismo? No século XVII, os seguidores de Jacó Armínio, um grupo chamado Remonstrantes, elaborou os 5 pontos do arminianismo para poder refutar a igreja da Holanda, que tinha uma postura calvinista. E nesse sínodo foi elaborado um acrônimo chamado TULIP, que em inglês significa tulipa. E esse TULIP, cada uma dessas letras representa uma resposta a um dos pontos do arminianismo. A primeira letra, o T, é de total depravação, ou depravação total. Depois vem a eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então aqui ao longo dos capítulos ele vai descobrindo cada uma desses elementos dos 5 pontos do calvinismo. O autor foi muito feliz em construir esse livro, porque ele constrói uma narrativa muito bem feita, quase que um romance de formação, por assim dizer, né? Em relação ao tamanho do livro, ele não é considerado um romance de formação porque ele é pequeno, né? A trama dele não é tão desenvolvida como um romance de formação, né? Mas ele vai mostrando desde esse jovem seminarista se capacitando, conhecendo a graça, até o ponto em que ele se torna um pastor, ele se casa. Eu me identifiquei muito com esse livro. E sendo um excelente professor, o autor consegue trazer conceitos profundos da teologia, conceitos difíceis dentro da soteriologia, para uma linguagem simples, uma linguagem acessível, para uma pessoa leiga conseguir compreender textos difíceis da palavra de Deus. Eu vou ler para você o nome dos capítulos desse livro. Jovem, você é um calvinista? Alguém pode me dizer o que é um calvinista? Eu lembro desse capítulo, é quando ele começa a sua busca, começa a procurar saber de professores, de colegas, de amigos, o que é esse negócio de calvinista. Todos odeiam calvinismo? Aí o professor vai, aquele professor que odeia ele começa a falar mal do calvinismo. Todos os calvinistas são hipercalvinistas? Aqui é um ponto, meus amigos, que muita gente tem dúvida. Tem gente que diz assim, fazendo uma caricatura, um espantalho do calvinismo, assim, ó. Olha, se Deus elegeu pessoas para salvação, para que evangelizar? Abre as portas da igreja, deixa quem quiser entrar, porque Deus tem seus eleitos. Para que a gente vai evangelizar? Isso é uma distorção. Esse é um pensamento hipercalvinista, é um pensamento que não tem nenhum tipo de embasamento bíblico e nenhum calvinista sério
que conhece a palavra de Deus, que ama as Escrituras, vai adotar uma postura extremista e radical quanto essa. Começando lá por João Calvino, fazendo esse anacronismo, por assim dizer, já que o termo calvinismo ele é posterior a João Calvino, né? Já é lá no século XVII, lá no Sínodo de Dort, que é estabelecido lá aqueles 5 pontos do calvinismo. Mas fazendo esse anacronismo, João Calvino teve um grande papel nas missões. João Calvino enviou os Huguenots, o primeiro grupo de missionários evangélicos que chegaram aqui no Brasil, lá na Baía de Guanabara. E além de grandes missionários do século XVII, século XVIII e XIX, que se lançaram mundo afora para pregar o evangelho aos povos não alcançados. O calvinismo, ele não te afasta da pregação do evangelho. O calvinismo, por outro lado, é um fundamento para que você pregue o evangelho. Ou seja, Deus, ele tem os seus eleitos. Você, quando prega o evangelho, você sabe que tem pessoas que Deus escolheu para a salvação. E você deve pregar procurando essas pessoas. Ninguém tem escrito na testa, eleito, eu sou eleito. A sua função enquanto pregador, a minha função enquanto pregador, não é descobrir quem são os eleitos de Deus, mas pregar. Porque Deus chamará os eleitos através da pregação do evangelho. Deus estabelece o fim, mas ele também estabelece os meios. O meio em que os eleitos serão chamados é pela pregação do evangelho. E aqui ele apresenta o que é depravação total, o que significa a eleição incondicional, o que significa a expiação limitada, o que é graça irresistível, o que é perseverança dos santos, como encontrar tempo para esse estudo. Então aqui, lembre-se, o contexto é de um seminarista que tem um primeiro contato com as doutrinas da graça e em meio às suas atividades no seminário, procura tempo para estudar a fundo o que é o calvinismo para poder apresentar a razão da sua fé, apresentar sobre esse assunto que tem gerado tanto transtorno naquele ambiente educacional. Os primeiros batistas eram calvinistas, então aqui é um ponto muito interessante, porque dentro da Convenção Batista Brasileira, a visão majoritária da Convenção Batista Brasileira é uma visão mais voltada para o arminianismo. Tem muitos calvinistas que têm se levantado na Convenção Batista Brasileira aí, Brasil afora. Eu, particularmente, não faço parte da Convenção Batista Brasileira, eu sou batista regular, que é uma outra linha entre os batistas, que tem, em sua maioria, calvinistas, mas no nosso meio também temos alguns arminianos. Mas a gente vê pela história dos batistas em que, na sua origem, os batistas, vindo dos separatistas ingleses, eles eram originalmente calvinistas. Eles acreditavam nas doutrinas da graça, né? Eram batistas particulares. Criam na expiação particular, na expiação direcionada para os eleitos. Por isso que esses batistas antigos eram chamados de batistas particulares. Os batistas que são calvinistas. Ser calvinista hoje é heresia para um batista? Então você lendo esse livro vai descobrir. Você quer casar comigo? Aqui já é falando da relação dele com a namorada e tal. Você será o nosso pastor? Então aqui a gente está vendo o personagem se desenvolvendo ao longo da narrativa. A depravação total é bíblica, então ele vai apresentar nesse momento referências bíblicas que sustentam a doutrina da depravação total. No capítulo 16, vai fazer a mesma coisa com a eleição incondicional. No 17, por favor, seja o nosso pastor. Então aqui era uma igreja que estava passando por muitas dificuldades. E o chamado ministerial faz com que aquele jovem seminarista se volte para ajudar aqueles irmãos que estavam sedentos, estavam com sede da palavra. Uma igreja que passou por muitas dificuldades. Pessoas que viviam de maneira carnal, que não tinham nenhum tipo de compromisso com o Senhor, mas estavam como parte do rol de membros daquela igreja. E esse jovem faz um trabalho belíssimo de revitalização naquela comunidade. Se você gosta desse assunto de revitalização de igrejas, não deixe de ler Uma Jornada na Graça. A eleição incondicional torna Deus injusto? Essa resposta vai ser dita nesse livro. Vocês não sabem que este homem é um calvinista? Então aqui é o professor já questionando ele, já tentando humilhá-lo publicamente diante daquela igreja que o convidou. Por quem Cristo morreu? Então aqui vai falar da expiação limitada. Cristo fez ou não uma expiação pelo pecado? O calvinismo nega a necessidade de oração? A gente tem homens de oração tanto dentro do calvinismo quanto fora
do calvinismo, mas muitos homens de oração, eles eram calvinistas. A gente vê, por exemplo, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. A gente vê Jonathan Edwards. A gente vê tantos nomes, homens e mulheres de Deus. George Whitefield, que foi parte do grande avivamento inglês. Ser calvinista não nega a necessidade da oração. Por outro lado, nós oramos crendo na soberania de Deus e oramos pela conversão, crendo que Deus ele tem os seus eleitos e que é por meio da pregação do evangelho, que é por meio da oração do seu povo, que Deus age e atua nesse mundo para o cumprimento da missão, o cumprimento da Missio Dei. Que diferença faz se eu sou um calvinista? Esse capítulo é muito interessante, muito oportuno e é válido ressaltar que o fato de você ser calvinista ou o fato de você ser arminiano e trazer isso como um emblema, como uma identidade soteriológica, isso não é pré-requisito de salvação. O pré-requisito da salvação é o arrependimento dos nossos pecados e a crença, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo são pontos secundários no que diz respeito à salvação. Eu sou calvinista e aquele que é arminiano é o meu irmão em Cristo Jesus. Se ele crê que a salvação é somente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, que nós não somos salvos por meio das nossas obras de justiça, mas sim unicamente por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, você é meu irmão, você é minha irmã, ainda que você não seja calvinista. Normalmente, quando as pessoas me perguntam se eu sou calvinista, eu sempre respondo: eu sou um calvinista que não é chato. Se você for arminiano, ainda podemos ser amigos. Durante muito tempo, na minha imaturidade, nos primeiros anos, eu me envolvia em debates, em discussões pela internet, com pessoas queridas, com irmãos queridos, justamente por esse ponto. É importante, é relevante um seminário, uma igreja local, um grupo de pastores, um grupo de determinado movimento se identificar com a posição soteriológica? Sim, é importantíssimo, porque isso traz desdobramentos para questões práticas do dia a dia da igreja. Mas o fato de sermos calvinistas ou arminianos não é um ponto essencial de fé. Somos irmãos em Cristo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Apesar de termos posições soteriológicas diferentes, somos irmãos em Cristo. Então, se você está no início da sua jornada, ou já é um calvinista um pouco mais experimentado, mas que busca respostas até mesmo para poder ensinar um jovem sobre o calvinismo, esse livro é para você. E se você é arminiano e gostaria de ter uma análise coerente, com honestidade intelectual do que é o calvinismo, para você até mesmo criticar, leia esse livro. No capítulo 26, o vocábulo todos sempre significa todos na Bíblia. Esse capítulo é excelente. Todas aquelas perguntas mais corriqueiras que os arminianos fazem sobre todos, né? Cristo morreu por todos, especialmente pelos fiéis. Esses versículos são muito bem apresentados e retratados aqui nesse livro. Como os batistas caíram em tal desordem? Então ele vem apresentando o histórico dos batistas, que originalmente eram calvinistas e com o passar do tempo, em sua maioria, se tornou arminiano. Deus é realmente soberano nos afazeres diários da vida? Então aqui ele vai tratando da providência. O modo como Deus cuida de forma silenciosa de cada acontecimento da nossa vida, da nossa história e do mundo em que vivemos. Esse capítulo serve para trazer paz. Isso aqui mostra a aplicação, as implicações do calvinismo para a sua vida cristã cotidiana. Diante daquilo que acontece com você, na sua vida, na sua história, no mundo à nossa volta, onde está Deus? Deus está atuando de forma soberana e silenciosa na nossa história. Se você é um calvinista convicto, se você é coerente naquilo que você confessa com os lábios, você vive em paz diante de muitas situações da nossa vida. O problema é que na nossa cosmovisão, na nossa visão de mundo, muitas vezes cremos com a mente, mas com o coração temos dificuldade de viver com o nosso coração aquilo que a nossa mente já entende. Na última resenha, eu falei do livro O Deus que Destrói Sonhos. Você pode conferir aqui nos cards. E esse livro trata muito sobre isso, sobre a maneira como Deus soberanamente age na nossa vida, permitindo que muitos acontecimentos ruins aconteçam para a sua própria glória e para o nosso próprio bem. Convido você a também conhecer a resenha desse outro livro. Onde ele está obtendo essas ideias? Então, ele começa a ser questionado, começa a ser averiguado pelos professores e ele vai mostrando de onde ele vem tirando esse conhecimento sobre
as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. Como 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, se harmoniza com a expiação limitada? A expiação limitada é o ponto mais chocante dos 5 pontos do calvinismo. Existem até pessoas que são simpatizantes do calvinismo, mas que negam a expiação limitada. Aqueles que são chamados de calvinistas de 4 pontos, que também são conhecidos como almiraldistas. Pessoas que creem nos outros 4 pontos, mas negam a doutrina da expiação limitada, que diz que Cristo morreu pelos eleitos exclusivamente, que a morte de Cristo é específica para os eleitos. O contrário da expiação limitada é a expiação ilimitada, que diz que Cristo morreu por todas as pessoas, inclusive por aquelas pessoas que vão para o inferno. Você se lembra de mim? Você me ajudará? Esses 2 capítulos são importantes para a construção da trama, que você tem que ler. A graça de Deus é irresistível? O que é a perseverança dos santos? A doutrina da perseverança dos santos é bíblica? E aqui, moça, você é calvinista? Você pode responder estas perguntas? Você recebe esta mulher? Então o livro conclui com o fechamento dessa trama. O jovem seminarista se preparando, conhecendo as doutrinas da graça, entrando para o ministério pastoral, se casando e ensinando outros jovens as doutrinas da graça. E essa é a resenha de uma jornada na graça. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, queira deixar algum comentário, fazer algum questionamento, fazer alguma crítica a alguma parte desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, porque quando você comenta no nosso vídeo, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e ele envia esse vídeo para mais pessoas. Então é uma forma que você tem para poder me ajudar a divulgar boa teologia aqui pela internet. Se puder, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que você sabe que será muito edificado, que vai gostar desse conteúdo. Se possível, apoie o nosso canal. Me ajude a continuar produzindo boa teologia na internet de forma gratuita, abençoando centenas e milhares de pessoas no nosso país. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.